Oi, gente, para começar hoje, eu começo muito emocionada, né? Um dia de reflexão, né? É mesmo que a gente voltar para casa. Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a vocês que é inscrito do canal e os novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Às sextas-feiras a gente sempre faz o salve de oração, né? Sai sempre à noitinha, né? A gente agradece sempre a vocês que está chegando nesse canal. Obrigado. Não vou citar nome nem país, porque na verdade Deus ele obra milagre. Então, para começar hoje, eu agradeço a Deus, agradeço vocês que me seguem. E faz parte da família do canal Marlene Ação. Porque vocês são muito importantes para mim, para o canal. Obrigado. E vamos hoje narrar, gente, essas lágrimas de alegria. Vamos hoje narrar Mateus, né? Que é os evangélicos que a gente vai narrar. Então eu fiz para nós hoje, para nós passarmos no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João. Então fiz um resumo de tudo que está aqui na palavra de Deus. Então vamos lá, gente. A gente vai começar por Mateus capítulo 5, versículo 43. E o versículo 46 que vem nos dizer: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo, ame o seu inimigo, reze por aqueles que perseguem vocês, a fim de que vocês, filhos de seu Pai que está no céu, porque ele fez o seu sol nascer sobre o maldade e o bom, e faz chover sobre o justo e os injustos. Pois sim, vocês amarem somente aquele que os ama, que recompensa terão? Foi a um lugar, né, com seus discípulos e disse aos discípulos: sente-se aqui, enquanto vou rezar. Então lhe disse: minha alma está em aflição de morte. Fique aqui e vigie comigo. E indo a um pouco adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível que se afaste de mim este cálice, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: como assim? Vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Já vigiem antes e rezem para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus rezou pela segunda vez: meu Pai, Jesus, se não é possível que este cálice passe ser eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando, encontrou outra vez os discípulos dormindo, pois olhou, estava pesado de sono, deixando-os de novo pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Aproximou do discípulo e disse: vocês ainda dormem? Eis que está chegando a hora, e os filhos do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
levanta, vamos, vigie. Aquele que vai me entregar está perto. Enquanto Jesus falava, chegou Judas. Veio uma grande multidão com a espada e pau, enviando pelos chefes do sacerdote e ancião do povo. Tinha um com eles, um sinal. Ele fez um sinal. E tinha aquele que beijou. Ele o beijou. Aproximou de Jesus e disse: salva-te. Me salva, mestre. E beijou. Jesus lhe disse: amigo, você está aqui. Ele se aproximou. Agora Jesus o prenderam. Porém, Jesus levaram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os 2 doutores da lei se reuniam. Pedro seguiu Jesus de longe. E o chefe do sacerdote, todos procuravam alguns falsos testemunhos contra Jesus, para poderem condená-lo à morte, mas nada encontraram, apenas apresentando muitos testemunhos falsos. Por fim, disseram: esse homem disse: posso destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. O sumo sacerdote se levantou e disse: ó Jesus. Não respondeu nada. Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: você diz. Ali eu lhe digo: de agora em diante vocês não de ver o Filho do Homem. Pedro estava sentado fora do palácio. Uma criada aproximou dele e disse: estava com Jesus. Mas ele negou. Pedro negou outra vez. Jurou não conhecer esse homem. Pouco depois aproximou de novo a Pedro. É verdade, você é um deles. Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Pedro lembrou daquele momento que ele estava com Jesus. Que Jesus havia dito: antes que o galo cantasse, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amarguramente. Quando chegou ao amanhecer, todos os chefes dos sacerdotes o levaram Jesus e entregou os governadores. Pilatos, Judas, aquele que entregou Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, ficou com remorso e foi devolver as 30 moedas ao chefe do sacerdote, o ancião. Pequei, entregando sangue inocente. Ele respondeu: e o que nós temos com isso? O problema é seu. Jesus foi posto diante do governador. E o governador interrogou: tu és o rei dos judeus?
Ele respondeu: vocês estão dizendo. E ao ser acusado pelo chefe do sacerdote e pelos anciãos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: não ouve de quantas coisas te acusa? Jesus, porém, não lhe respondeu. De medo, o governador ficou e impressionado. Na festa da Páscoa, era costume o governador soltar um prisioneiro, aquele que a multidão dissesse. Pois isso, enquanto eles estavam reunidos, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus? De fato, o governador sabia que por inveja e que eles haviam entregue a Jesus, Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não se envolva com esse justo, porque essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes e os anciãos conversam às multidões para pedir Barrabás e fazer Jesus morrer. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem? Barrabás. Pilatos disse: o que farei então com Jesus? Todos responderam: seja crucificado. O governador perguntou: mas que mal ele fez? Eles gritavam mais forte: crucifica. Então mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão. Eu não sou responsável de vocês. O povo todo respondeu: nós e nossos filhos somos responsáveis pelo sangue dele. Então Pilatos soltou Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Enquanto saíam, encontraram certo homem chamado Simão. Simão, né? O obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, e deram para beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. O povo ficaram aí e olhando, o chefe caçoava de Jesus, dizendo: salva os outros e que salve então a si mesmo. O soldado também zombava dele, aproximou-se dava vinagre. E se tu és o rei do justo, salvaste a ti mesmo. Acima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: tu não é o Messias? Salva-te mesmo e a nós também. Mas o outro o respondia: você não teme a Deus? Nem
sofre a mesma condenação, sofrendo, quando a nós é justo, pois estamos pagando por os nossos atos. Mas ele não fez nada de mal. E disse a Jesus: lembra de mim quando vieres com o teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Junto à cruz, Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, de Cleófas, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disso, aos discípulos: eis aí a sua mãe. E desde essa hora, o discípulo a receberam em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, Jesus disse: cumpriu as Escrituras. E de novo Jesus deu um forte grito e entregando o seu espírito, eis que o véu do santuário foi rasgado em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras partiram, os túmulos se abriram e muito corpo de santos falecidos ressuscitou, saindo do túmulo. Entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e foram vistos por muitas pessoas. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidão que ali tinham ido para assistir ao espetáculo, ao ver o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Todos os amigos de Jesus, bem como as mulheres que havia acompanhado, ficaram à distância e observando estas coisas. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, justo e bom. Ele não estava de acordo com as decisões, nem com a ação dos outros membros, e esperava o rei de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E desceu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz e envolveu num lençol e colocou no túmulo, escavado nas rochas, onde ninguém ainda havia sido colocado. Era o dia da preparação da Páscoa. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiam José e viram então o túmulo. E elas voltaram e prepararam e o aroma e perfume e repousaram no sábado, segundo os mandamentos. Elas perfumaram o corpo de Jesus. Jesus já estava ali, né, José, que ele era um dos anciões, né, da época, e ele não era de acordo com que tudo aconteceu.
Porque Jesus, ele foi entregue pelos dos seus discípulos. São cenas que passam aqui na paixão de Jesus Cristo, nessas leituras que são narradas em Mateus, Lucas, João, Marcos, que chama bastante atenção, que foi o beijo. E o beijo que foi a traição, que Judas fez. Mas Judas no momento se arrependeu, né? E nessa parte que Judas se arrependeu, levou também, quando ele foi devolver as moedas, a morte. Então é outro momento que a gente conversa sobre Judas. Então hoje a gente os véus, quando fala, os véus se rasgaram. Quando fala no momento que Jesus entrega o seu Espírito, nesse momento, ele se entrega totalmente, mas o que Jesus, ele que doeu no coração de Jesus, a gente reflete, foi o beijo da traição. E Jesus, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Tinha 2 ladrões. Mas você vê na leitura que um dos ladrões, ele viu, ele foi querer tomar, assim, sabedoria. Salva nós todos que estamos aqui, tu és o Messias. Mas aí o outro ladrão falou assim: nós temos culpa sim que estamos aqui, mas ele não. Você não teme? E ele diz: Jesus, lembra de mim no seu reino. E Jesus confirmou aqui, e tinha testemunha naquele momento. Tinha várias multidão. Jesus confirmou que naquele dia ele ainda estava com ele no paraíso. Que amor que Jesus tinha a Deus. Ele tem a Deus. E o maior amor que Jesus fez foi ensinar à humanidade que Deus era todo poderoso. Era um Deus de vitória. Era um Deus que venceu a morte. E tem um outro momento que passa, que é Maria, que onde Jesus fala que ele entrega, faz aquela entrega da mãe dele para aquele que ele amava mais. Quem era aquele que ele amava mais do seu discípulo? João, porque João tinha uma dedicação. Ele entrega a sua mãe e diz: eis agora a sua mãe. E ela também é a mãe de vocês que estão aí, dos outros discípulos, de todos nós. Por isso que Maria tem um papel fundamental na história. 2 momentos. É o nascimento e na crucificação de Jesus Cristo. Porque Jesus entrega à humanidade, à sua mãe, que nós respeitamos a sua mãe. Por isso que a gente muitas vezes não sabe, mas pode, porque celebra no mês de maio, no mês de Maria. Porque no mês de maio é quando o anjo, quando a gente é inspirado a falar, é porque o Espírito Santo está e ele me manda falar isso. Quando ele fala que no meio de maio é para celebrar o momento glorioso, que é a concepção do Espírito Santo de Maria, porque você pode contar, de maio a dezembro dá 9 meses, que é a vinda de Cristo, Jesus Cristo. E no Natal é o nascimento. E encerra nessa crucificação
essas palavras que Jesus nos manda a refletir hoje, que hoje a gente reflita mais. Que Jesus, ele é vida. Ele venceu a morte. Ele venceu. Jesus tinha 33 anos. Ele poderia muito bem, naquele momento, renunciar a tudo que... Mas ele disse não. Ele se entregou a Jesus. Ele pediu, ele disse: não faz a minha vontade, Pai. Faz a sua vontade. Ele pediu que Jesus cumprisse as Escrituras. Ele poderia, aos 33 anos, ele estava jovem, podia fazer outra coisa, não poderia ter seguido a vida dele de cristão, de pregação, ainda conosco, com os filhos da época, evangelizando ou não. Mas ele escolheu, sim, ele escolheu naquele momento a se entregar à cruz, a se entregar aquele amor a Deus, a toda a humanidade. Então você, meu irmão, minha irmã, que me escuta nesse exato momento, na sua casa, se entregue. Se você não se entregou a Deus e não é cristão, está vagando, seja cristão, que Jesus te convida todo dia. Seja cristão, aceite Jesus Cristo como seu Criador, como seu guia, porque Deus é vitorioso. Ele venceu a morte e até hoje Ele está vencendo o inimigo. Então vamos vencer esse inimigo a cada dia da nossa vida. O inimigo não nos pertence. Quem nos pertence é Jesus Cristo. E quem nos pertence é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então fica todos com Deus, esse Deus maravilhoso. E reflita. Então vamos ficando por aqui no Saúde e Oração de hoje. Então fica todos com esse Deus maravilhoso. Amém? Tchau.